e a chuva parasse. A minha ideia original era tirar do vídeo essas imagens com o para-brisa molhado, mas eu resolvi manter as imagens porque elas combinam com as notícias que esse vídeo traz em relação à devolução da administração da rodovia por parte da concessionária. Ou seja, a Eco 101 vai devolver a rodovia porque ela não quer mais administrar, ela desistiu de administrar e duplicar a BR-101 no Espírito Santo. Assim como fez a Artérios lá no Rio de Janeiro, com a BR-101 também. Com 458 quilômetros de extensão, a BR-101 é a rodovia federal que tem a maior importância aqui no Espírito Santo. Ela vai de norte a sul. A BR ela inicia no município de Pedro Canário, lá no norte do estado, e atravessa o Espírito Santo, cortando 25 municípios e aproximadamente 460 quilômetros de extensão. Também a rodovia que faz o acesso às principais praias do estado do Espírito Santo, como Marataízes, Guarapari aqui no sul e Vila Velha, Aracruz, Conceição da Barra. Todos esses trechos são conectados através da BR-101. Aqui à direita dá para ver que ainda falta uma ponte e eu já estou chegando próximo à interseção da BR-101 com a ES 146 novamente, porém agora na parte que vai em direção ao litoral, em direção à cidade de Anchieta. Eu vou mostrar mais um pouquinho do alto para vocês. Agora eu já estou sobrevoando aquela ponte que a gente acabou de passar, que ainda falta ser construída. Ainda falta mais umas duas pontes aí para frente para serem construídas. Esse novamente é o sentido Rio de Janeiro e à esquerda está a rodovia ES 146 em direção a Anchieta. Parece que a obra aí do lado da ponte está avançando, o terreno está preparado. Essa é a pequena comunidade do Jabaquara e aqui já tem até um pequeno túnel que atravessa de um lado ao outro da rodovia e dá acesso em direção à rodovia 146. Porém, essa parte vai ganhar também um viaduto, apesar de ainda não dá para perceber aqui muito movimentação de construção, mas essa rotatória aqui deve se transformar num viaduto. A gente torce para que saia depois com essas notícias de que a concessionária não vai continuar. Segundo as próprias notícias, dizem que as obras não vão parar, porque elas já foram contratadas e já iniciaram. Então aqui também tem que sair um novo viaduto. Agora que a chuva deu uma trégua, eu vou aproveitar para avançar em direção a Guarapari para a parte que já está duplicada. Na verdade, tem uma parte que já estava duplicada e tem uma parte que está quase pronta. Essa área já chegando ao posto da Polícia Rodoviária. Na minha visão, no meu entendimento aqui, vendo a obra como leigo, não tem 50% ainda da obra pronta, mas acredito que o grosso já está pronto, já está preparado para poder ser entregue assim. Então não vai haver uma dificuldade tão grande da concessionária pelo menos cumprir esse trecho que já foi começado, como disseram nas notícias que as obras não vão parar. E voltando ao assunto em relação à concessionária, a devolução da concessão
por parte da Eco 101. Você sabia que a maioria das concessionárias são conglomerados de empresas? Na verdade, a Eco 101 ela é composta por várias empresas aí, mais precisamente 8. 6 empresas aqui do Espírito Santo e mais 2 empresas de fora do estado. Essas grandes empresas se juntam e formam os conglomerados, que são as concessionárias que cuidam das rodovias, como outras Ecovias, entre outras, não é? Então, na composição aqui da Eco 101, que é a concessionária da rodovia no trecho do Espírito Santo e na Bahia, que inclusive também foi anunciada a devolução, a Eco 101 tem como maior acionista a Eco Rodovias Infraestrutura e Logística, que tem 58% das ações. Na prática, é um grupo composto de 9 empresas voltadas principalmente para a administração de rodovias, portos e serviços de logística. Outro acionista é o Grupo Gaúcho Grande, que é também do grupo Eco Rodovias, a Ecosul do Rio Grande do Sul. Já nos capixabas tem 6 grupos, mas os mais conhecidos, nomes conhecidos, a gente tem Coimex, que também é uma empresa exportadora, né, o grupo Coimex de Empreendimentos e Participações, e tem a empresa do grupo Águia Branca, por intermédio da empresa Rio Novo Locações, ela entra também nessa concessão da Eco 101. Mas, na verdade, a Eco 101 é uma entidade que foi até o governo entregar a concessão da rodovia, alegando não haver uma compatibilidade nos ganhos e no que eles estão investindo aqui, tanto na duplicação e manutenção da rodovia e dos serviços que a rodovia oferece. Além disso, ela também considerou impossível continuar o contrato, porque entre as razões está a complexidade, né, do contrato em si, marcado por fatores de dificuldade de obtenção de licenciamento ambiental e de financiamentos. A gente já sabe que já houveram algumas notícias aqui da região de que havia muita resistência no sul do Espírito Santo para poder fazer as desapropriações e também em relação ao licenciamento ambiental necessário. Na região norte do estado, então, nem se fala. Em relação a licenciamento ambientais, há vários problemas, inclusive a Reserva Florestal de Sooretama, que não tem acordo aí com o IBAMA. No início desse ano, inclusive, foram apresentadas várias propostas de contorno, como o contorno de Iconha, que já foi feito aqui no sul. Haveria um contorno em Fundão, haveria contorno em Ibiraçu e contorno em Linhares. São cidades onde a BR-101 realmente passa com um pouco de transtorno e mereciam receber aí o seu contorno. Porém, não sabemos se algum desses contornos vai ser construído ou qual é o prazo para a próxima concessionária que receber aí essa rodovia vai poder fazer os investimentos.
voltando a falar em relação à entrega da concessão para o governo por parte da concessionária, eles garantiram que os mais de 500 empregos aqui da Eco 101 vão ser mantidos. Outro ponto muito importante para você que chegou até aqui no vídeo com essa curiosidade é em relação aos pedágios. E os pedágios vão continuar sendo cobrados. Por mais que os valores dos pedágios foram cobrados todos esses anos, a rodovia alega que houve uma diferença aí de 600 milhões entre o que eles arrecadaram e o que eles investiram, e de acordo com os estudos próprios deles, eles não vão mais arrecadar esse valor para poder continuar a duplicação da rodovia. Em relação à nova concessão, os políticos do Espírito Santo estão lá batendo as cabeças, né, para poder ver o que vão fazer em relação a essa nova concessão. Mas a perspectiva aí é de que nos próximos 2 anos, pelo menos, não tenha novas concessões. Nesse período, de acordo com os contratos lá em relação ao governo com a concessionária Eco 101, eles devem manter os serviços de SOS, serviços de ambulância, entre outros, e, é claro, vão continuar mantendo a cobrança do pedágio. Vai ser feito um estudo entre o governo e a concessionária para auditar tudo direitinho e saber quanto foi que a concessionária realmente recebeu, quanto foi que realmente ela investiu, o que a concessionária teria que indenizar o governo e o que o governo teria que indenizar a concessionária. E como a gente sabe, no Brasil as empresas privadas praticamente nunca saem perdendo, então quem vai sair perdendo somos nós. Mas esperamos que pelo menos esse trecho aqui, que como você está vendo, ficou bem bonito, tá ficando bem bonito, né? E juntamente com o trecho que já foi entregue de Guarapari até Vitória, faz parte aí dos menos ou mais ou menos 30% do todo, né, da rodovia que que estava dentro do contrato, né? Estava previsto para ser duplicado. São mais de 300 quilômetros. Além disso, a gente também está na pendência desse trecho do contorno do Mestre Álvaro. Se sair o contorno do Mestre Álvaro, então a gente vai ter aí um longo trecho de mais de 100 quilômetros já duplicado entre Guarapari e a região da Serra no Espírito Santo, fazendo com que a fluidez dessa região seja muito melhor. Na verdade, o nosso sonho, a gente continua aqui sempre batendo na tecla, que o sonho é ver a rodovia toda duplicada de norte a sul do país. A gente sabe que mais ao norte do país é um pouco mais difícil ainda a duplicação, justamente por esses temas que estão acontecendo aqui agora no momento no Espírito Santo, mas a esperança é de que o Brasil desenvolva nessa área. Mas se ficar nessa moda de a concessionária entra, começa a cobrar o pedágio e depois mete o pé, vai ficar um pouco difícil para a gente conseguir desenvolver as nossas rodovias e desenvolver o nosso país. No Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. A rodovia foi concedida, a concessionária fez um tanto de trecho de obras, muito mais obras inclusive do que aqui no Espírito Santo, mas grandes trechos importantes, na verdade o mais importante de todos eles, que era a grande região metropolitana de Campos dos Goytacazes, não foi concluído e aí milhões de pessoas não foram beneficiadas. Na verdade, elas deixaram de receber um benefício pelo qual já estão pagando há mais de 10 anos. O contrato da Eco 101, por exemplo, teve início em 2013 e a vigência seria até o ano de 2038, mas no dia 15 de julho passado, a Eco 101 anunciou que vai devolver de forma amigável todo esse trecho desde o Espírito Santo até a Bahia. Agora eu vou deixar você com um pouco mais de música e nós já estamos chegando em Guarapari. Observa no final do vídeo como a nuvem estava só em cima de mim. Parece que essa nuvem veio me acompanhando para jogar um pouquinho de água enquanto eu gravava esse vídeo. Quando eu cheguei em Guarapari, a nuvem se dissipou e o céu azul estava novamente aparente. Então, eu acho que esse vídeo merece aí o seu like, porque eu tentei ao máximo trazer as imagens da região e mostrar um pouquinho dessas obras que não podem parar. O Espírito Santo precisa dessa rodovia aberta, precisa desse novo caminho aí para poder a nossa economia evoluir um pouco mais. Então,
Muito obrigado por você acompanhar. Ainda não terminou, fica aí para você conferir como foi que o céu abriu já na chegadinha lá em Guarapari, aonde já tem o viaduto pronto e de onde até Vitória a rodovia já está toda duplicada.